No dia 10 de março, a jornalista Constança Rezende foi vítima de notícias falsas. Um site publicou que ela teria declarado durante uma ligação telefônica que tinha a intenção de arruinar o mandato de Jair Bolsonaro. O próprio presidente da República compartilhou a notícia no Twitter e ainda citou o jornalista Chico Otávio, pai de Constança, como outro interessado em derrubar o governo dele. O jornal O Estado de São Paulo desmentiu o boato, mas os dois jornalistas receberam ofensas e ameaças nas redes sociais. O caso abriu uma discussão na universidade sobre ataques organizados contra jornalistas na internet. Sinceramente, assim, fomos surpreendidos. Eu acho que as redações essa tem sido a rotina, né? A surpresa causada por esses ataques. O que eu tenho defendido chega de surpresa. A gente tem um protocolo de ação, como agir a partir do primeiro ataque, já tomar uma atitude em defesa do profissional, em defesa da instituição e principalmente em defesa da liberdade de imprensa. Casos de intimidação à imprensa e censura estão presentes ao longo da história do jornalismo brasileiro. A possibilidade de interação nas redes sociais ampliou ainda mais o alcance das ofensas. Atrapalhou, por exemplo, porque tirou ela de ação durante um tempo, né? E me atordoou um pouco, mas a gente está de volta à trincheira. Eu acho assim, a gente não tem que desistir. Não são esses hackers, né, que vão tirar a gente das nossas missões jornalísticas. Eu acho que muito pelo contrário, isso só encoraja ainda mais o exercício profissional. Este jornalista também já foi perseguido nas redes. Ele trabalha na agência Lupa, site de checagem de notícias. Em maio do ano passado, o Facebook anunciou parceria com empresas como a Lupa para monitorar publicações e combater a desinformação na plataforma. Chico e sua equipe sofreram ataques organizados pelas chamadas milícias digitais. A desinformação, né, ela se espalha de uma maneira que, ao mesmo tempo, ela é automatizada, é coordenada também, mas, ao mesmo tempo, ela tem um lado espontâneo. Né? Porque, primeiro, você tem assim, grupos, né, que espalham notícias falsas. Assim, você tem contas automatizadas, tem robôs, você tem coisas meios de inflar, né, a importância de determinado conteúdo falso, ou impreciso, ou inverídico, enfim. Porém, você tem também muitas pessoas que realmente acreditam e que usam essas informações, passam elas para frente, e essas pessoas têm um papel fundamental nessa rede para dar um valor de credibilidade. Você, como por exemplo, a tua vizinha lê um negócio ali na internet, fala para você e a informação se espalha. A notícia falsa envolvendo Chico Otávio e Constança rendeu ainda um furo de reportagem. Este jornalista independente descobriu que a autora do texto tem relação direta com o partido do presidente, o PSL. A gente tem ali um papel meio de formiguinha, né? Porque, enfim, é trabalhar mesmo a informação o mais precisa possível, sem o volume de recursos que tem uma grande organização, mas assim, estou pronto para encarar esse desafio e eu acho que, acima de tudo, a gente tem que atuar como cidadão na vida da gente. Como eu falei no início desse nosso papo, é importante que a gente, como cidadão, não faça, enfim, não propague notícia que a gente não sabe de onde vem, que a gente não cheque, que a gente não veja a origem. De acordo com uma pesquisa feita pelo Centro para a Proteção aos Jornalistas no ano passado, o Brasil é um dos 10 países com mais violência contra jornalistas. Casos recentes de ofensas e mentiras na internet levantaram um debate sobre os limites de uso de perfis pessoais para questões profissionais. Eu acho que é preciso sim estar presente nas redes sociais, mas de uma forma, não de uma forma agressiva ou de uma forma vazia, enfim, sempre com informação. A gente tem que tomar um certo cuidado, tem que ter um recato, realmente assim, quando a gente se expõe demais, a gente está sujeito ao uso dessa exposição nos ataques virtuais. Então eu, nesse ponto, infelizmente, tenho sido um pouco mais conservador. E concordo, por exemplo, com a decisão da minha empresa, onde eu trabalho, no sentido de restringir as manifestações públicas da sua equipe. Não é no sentido de censurar, muito pelo contrário, é no sentido de proteger a imagem desse profissional. O diretor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio lembrou que algumas instituições protegem os profissionais de jornalismo em casos de linchamento virtual e outros tipos de violência.
Que a gente tem os nossos órgãos classistas, como o Sindicato dos Jornalistas, a Federação Nacional dos Jornalistas, a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que estão o tempo todo criando diversos mecanismos de proteção a esses jornalistas, como uma assessoria jurídica, por exemplo, disponibilizada a esses jornalistas. Agora, é muito importante, na verdade, que os jornalistas estejam o tempo todo presentes nos debates na sociedade e denunciando esses casos de assédio, esses casos de injúria, esses casos de difamação que eles sofrem na rede, né? Assim, é o tempo todo, na verdade, a sociedade estar vigilante e protegendo os jornalistas que fazem esse trabalho extremamente importante de divulgar informação de qualidade.